Olá, meus queridos amigos que nos acompanham aqui no canal do IAG no Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aqui abaixo também os seus comentários, algo que possa agregar nesta recapitulação, seus pedidos e agradecimentos pelos quais temos orado. Louvamos a Deus pela participação de todos vocês. É tão bom lermos os comentários e vermos ali a reação de vocês, que vocês estão apreciando a recapitulação, louvado seja Deus por isso. E caso você não conheça o IAG, que é o Instituto de Agricultura e Evangelismo, estamos situados na região sul do estado de Minas Gerais. E para que você conheça um pouco mais do trabalho que realizamos para o Senhor, nós temos aqui no canal um vídeo institucional, que vai falar a respeito das frentes de trabalho, os nossos ideais, a nossa filosofia de vida. Nós vivemos para o Senhor para proclamarmos as 3 mensagens angélicas. Eu peço que você compartilhe nas redes sociais também este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a esta recapitulação que tem sido uma bênção na vida de vocês e na nossa também. Se você está nos acompanhando pelo canal de televisão Rede Advir, canal 777, eu peço que você acesse o canal do IAG, se inscreva lá também. E caso você esteja aqui pelo canal, vai lá para a Rede Advir, para a televisão, para acessar e assistir os outros programas que têm sido transmitidos neste canal, que tem sido também um instrumento para a salvação de almas. Gostaria de cumprimentar Mozo Coutinho, como sempre, aqui o nosso amigo, irmão, que tem trazido excelentes comentários. Muito obrigado pela sua presença e participação. Amém, pastor. Estamos aí próximos do fim desse trimestre, né? Juntos aí falando sobre esse tema tão importante que é crescendo em um relacionamento com Deus. Eu até já recomendo àqueles que puderem já adquirir a sua próxima lição, né, que vai falar sobre o livro de Coríntios. Também vai ser muito bom, muito interessante. Mas ainda no conclusão dessa aqui, nós vamos falar hoje sobre testemunhar de Cristo. Que essa lição seja uma bênção para todos nós mais uma vez. Amém, louvado seja Deus. E estamos nos aproximando, estamos ainda no mês de junho, mas estamos nos aproximando do Congresso de Inverno, no mês de julho, do dia 15 a 19. Teremos aqui presencialmente um congresso. Eu estarei palestrando, o diretor Silverino Kiel e o irmão Leonardo Amaral. Estaremos trabalhando temas muito interessantes a respeito de Daniel e Apocalipse sobre os últimos eventos. Então, se você tem interesse, faça sua inscrição, acesse, entre em contato com o número que vai aparecer aqui na sua tela. A Débora vai te atender para que você faça a sua inscrição. As vagas são um tanto quanto limitadas, então não deixe para fazer a sua inscrição mais em cima da hora. Reserve com antecedência a sua vaga para que você esteja aqui conosco louvando a Deus e estudando a palavra do Senhor. Como Moses disse, estamos na lição de número 12, nos aproximando do término deste trimestre, que foi uma grande bênção para todos nós, e o título da lição é Testemunhando de Cristo. Vamos iniciar com uma oração, como de costume, Moses? Faça uma oração para nós neste momento. Oremos. Sendo possível, feche os seus olhos, vamos orar. Amém. Pai querido que estás no céu, mas que também te propões estar com teus filhos. Nós agradecemos a Ti pela Sua palavra, agradecemos pela lição da Escola Sabatina, que nos une, onde quer que estejamos nesta terra, em um mesmo propósito e em um mesmo tema. E nós te pedimos que o tema central de nossa religião, de nossa vida pessoal, de nossa missão como igreja, seja o Senhor. Amém. Pedimos que abençoes esta lição e que aquilo que o Senhor nos ensina possa se tornar algo vivo em nossas vidas, perceptível em nossas obras, palavras, e que até em nossos pensamentos possamos honrar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Durante este trimestre, nós trabalhamos muitos pontos fundamentais para fortalecermos o nosso relacionamento com Deus. Falamos a respeito do estudo da Bíblia, como estudar a Bíblia. Falamos também a respeito da oração, da importância da oração na vida espiritual. Falamos de muitos tópicos que, sendo praticados, cooperarão para que nós tenhamos um relacionamento com Deus aprofundado. E estava faltando, nesta mesa que eu posso considerar um tripé, estava faltando um dos pés, porque falamos do estudo da Bíblia, falamos da oração e agora temos que falar do resultado de lermos a palavra e de orarmos, para que as coisas não fiquem centradas em nós mesmos, mas centradas no próximo, centradas no serviço.
E quem não vive para servir, não serve para viver, não é verdade, moços? Então, o sentido da vida cristã, de tudo aquilo que Deus criou, é servir. Então, nós precisamos agora levar, não apenas por palavra, aquilo que nós estamos aprendendo do Senhor, mas levarmos através da nossa vida, do testemunho de vida, daquilo que comemos, vestimos, dos desejos e escolhas que temos alimentado, dos planos de vida, do nosso próprio estilo de vida, o nosso casamento, a nossa família, onde moramos, o que fazemos, tudo deve ser um testemunho que aponte para a verdade. E você já viu uma mesa com 3 pés bamba? Eu nunca vi. Você pode ver uma mesa com 4 meio bamba, né? Um pé menorzinho, ela fica bamba. Mas uma mesa de 3 pés, quando ela tem os 3 pés consolidados, temos ali um abajur, né? De 3 pés, ele jamais é bambo. Ele sempre encontra o seu equilíbrio. Jeito de equilibrar. Exatamente. Então, se você ora, testemunha, mas não lê a Bíblia, a sua vida espiritual será decadente. Se você lê a Bíblia, não ora, testemunha, sua vida espiritual será decadente. Ah, eu só leio a Bíblia e oro, mas não testemunho. Sua vida vai ser decadente. Então nós temos que manter essas 3 coisas em harmonia. Lermos a palavra, estudarmos a palavra, nos aprofundarmos no conhecimento da verdade, orarmos, e para que as nossas orações não se tornem egoístas, precisamos também testemunhar. Vamos ler aqui o verso para memorizar. Isaías 50, versículo 4 diz. Lê para nós, moços, por favor. Está escrito assim: O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Eu acho muito interessante, né? Nós recebemos de Deus para dar. Então o Senhor me deu suas palavras de sabedoria para quê? Para que eu possa consolar, para que eu possa dar o consolo àqueles que estão cansados. Ele me acorda, ele me desperta para que eu viva uma vida então de serviço. O que nós podemos comentar da imagem, que está um tanto quanto objetiva, né? Um tanto quanto óbvia a sua compreensão, mas é interessante comentarmos, assim como vocês pedem sempre, e vamos comentar um pouquinho mais aí da lição de sábado. Sim. É interessante notar que aqui nós temos uma pessoa, né, que está sobre a Terra. E o desenho da Terra ele nos mostra que é o globo, a Terra inteira, né? O que nos aponta justamente para o título, que é Testemunhando de Cristo. E o próprio Cristo deu uma missão aos discípulos, que eles deveriam ir a todo o mundo. E em outra passagem diz que este evangelho do reino seria pregado em testemunho a todas as nações. Uhum. Então, seja através das palavras ou das atitudes, a vida de um crente ela é um testemunho. E nós vemos aqui que esse testemunho vai sendo pregado e se avolumando, né, através do globo inteiro. É o que eu vejo nesta imagem, eu consigo perceber isso. E se alguém quer entender mais alguma coisa também, é sempre interessante, né, que os irmãos também comentem. Sim, é verdade. Mais. Eu achei interessante da imagem ainda que tem uma Sim. progressão no coração, né? Então, de fato, o nosso testemunho ele deve ser progressivo, ele deve ir crescendo cada vez mais. Lá em Atos 1, quando Jesus deu a ordem para que eles voltassem para Jerusalém, recebessem do alto poder, o Espírito Santo, para que então eles fossem testemunhas, tem uma progressão. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. É como se eu falasse assim, Capitólio, Minas Gerais, Brasil e todo mundo. Então você tem um aspecto progressivo, trazendo para a nossa realidade sua casa, seu bairro, sua cidade, as cidades vizinhas, o estado, o país e assim por diante. Então o nosso testemunho de fato tem que ser progressivo, de dentro para fora, né? É centrífugo, ou seja, ele tem um centro, mas ele se expande para as extremidades. Sim. E outra coisa que eu achei interessante ainda sobre a lição de sábado, ela traz aqui até uma experiência, né, de um pastor, eu não sei se é uma experiência real, mas nós vemos através dessa experiência, a lição traz esse pensamento para nós, de que tudo que nós falamos ou fazemos tem uma influência. Nós, como eu mencionei anteriormente, o texto diz que esse evangelho do reino seria pregado em testemunho. O testemunho não é somente quando nós falamos que nós testemunhamos quando fazemos ou falamos qualquer coisa, especialmente quando temas são assuntos espirituais, né? Tudo que nós fazemos causa uma influência. Olhem só esse texto aqui, por exemplo, de Cristo Triunfante, 22 de julho. Todos nós exercemos uma influência pessoal. Nossas palavras e ações deixam uma impressão indelével. É nosso dever viver
não para nós mesmos, mas para o bem dos outros. Não sermos guiados por nossos sentimentos, mas termos em mente que nossa influência é um poder para o bem ou para o mal. Somos uma luz que inspira ou uma tempestade que destrói. Ou seja, nós podemos ser uma luz que vai trazer alegria, esperança, ou ser uma tempestade destruidora na vida das pessoas. Tudo deve depender do nosso testemunho, daquilo que nós expressamos, daquilo que nós vivemos, né? Então, se nós temos uma experiência real com Cristo, nós vamos ter o que dizer às pessoas. É verdade. Inclusive, eu tenho um texto que é bem forte, eu não tenho aqui agora, mas Ellen White diz que é um pecado quando alguém precisa de um conselho, de uma ajuda emocional, espiritual, alguma coisa, e nós não temos nada para dizer. É um pecado, ela fala. Uhum. Ou seja, para que nós tenhamos essas palavras, é necessário passar tempo com Cristo. Por quê? Exato. Porque de onde vão vir as palavras? É. Aqui o verso diz: o Senhor me deu as suas palavras. E no final do verso diz: todas as manhãs ele me acorda e abre o meu ouvido para o entendimento. Ou seja, é a comunhão com Deus que nos prepara para entender as coisas e saber o que dizer a alguém que precisa. Sim, é verdade. E nesse sentido desse seu comentário, não influenciar não é uma opção. É. Ou você influencia para o bem, ou você influencia para o mal. O que está determinando o tipo de influência que você exerce é se você está passando tempo com Deus ou não. Isso é muito significativo. E eu fiquei pensando também, moço, uma coisa muito interessante, porque quantas pessoas estão passando hoje, do nosso lado, necessidades físicas, psicológicas, emocionais, espirituais, e Deus comissionou a sua igreja, nós, os cristãos, para pregarmos o evangelho. A igreja é comissionada para pregar o evangelho. A igreja não é um cruzeiro de passeio. Imaginem só um mar onde as pessoas estão se afogando. A igreja não é um cruzeiro. Vamos para o sul da Argentina, vamos para a Europa num cruzeiro, e a gente quer ir no luxo, nas extravagâncias. Não, a igreja é um navio de guerra, né? A igreja está constantemente em guerra contra as portas do inferno, para saquear, nesse sentido, tirar da condição de morte, de ruína, do inferno mesmo, né? As pessoas que lá perecem. Então nós vivemos um grande conflito, é uma guerra. E Deus muitas vezes olha para essas pessoas necessitadas e quer suprir as necessidades delas, mas daí olha para a sua igreja desqualificada. Então pessoas estão ao meu redor e Deus assim, nossa, eu gostaria de enviar tanto Benjamim, né, com uma palavra de consolo, ele se diz ser meu filho, mas muitas vezes estamos despreparados, desabilitados, e Deus ele vai, de alguma forma, fazer com que o evangelho chegue para aquela pessoa, quer seja através de mim ou quer seja através de uma pedra que fale, mas essa pessoa será alcançada. Mas que privilégio nós temos, né? Dado por Deus, não apenas uma grande responsabilidade, um comissionamento, algo que foi comissionado a nós, é uma responsabilidade, não é opcional o cumprimento da grande comissão, mas deve ser entendido como um grande privilégio, sermos cooperadores de Deus na salvação de almas, e este é o maior galardão. A gente pensa que galardão é chegar no céu, pisar em rua de ouro, abraçar o leão, a própria vida eterna. O maior galardão é você chegar lá no céu e ver uma pessoa que foi salva por Cristo porque você se deixou ser um instrumento nas mãos de Jesus. E ela virar para você e falar assim, hoje eu estou aqui porque um dia você permitiu ser usada por Jesus. Eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador e hoje eu estou aqui, muito obrigado. Esse é o galardão, não existe maior recompensa que essa. Então, tire os olhos de você mesmo. Eu peço que você até leia Isaías 58, tire os olhos de você mesmo. Coloque os olhos nas necessidades das pessoas ao seu redor. Seja um instrumento nas mãos de Deus para servir, e as suas dificuldades, os seus problemas, as suas doenças, as suas tribulações, elas serão curadas. Está escrito lá em Isaías 58, deve ser o texto ideal para nós, né? Então vamos avançar aqui, lição de domingo, tem como título Transbordando do Coração. E a lição traz a pergunta, né? Quantas vezes aparece a palavra toda, todas, todos? Vamos ver aqui, 18 a 20. E Jesus veio e lhes falou dizendo, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, ou algumas traduções dizem, fazei discípulos,
de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Amém. Quantas vezes aparece a palavra? Nós vemos todos em vários sentidos, né? Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E no final, e eis que estou convosco sempre, né? O tempo inteiro também. O tempo todo inteiro, o tempo. né? Todo o tempo. Exatamente. É interessante que essa comissão produziu nos discípulos, embora não imediatamente ali, né? Passou um tempo, eles tiveram algumas experiências ainda, mas no Pentecoste, os discípulos então foram ungidos com o Espírito Santo. Este poder que foi dado no céu e na terra para Cristo foi derramado sobre os discípulos também, e eles pregaram com ousadia o Evangelho de uma maneira que as pessoas se impressionavam, e na primeira pregação 3.000 pessoas foram convertidas. Uhum. Agora, antes de pensar sobre o testemunho, é importante nós nos perguntarmos: quanto sentido o Evangelho faz para mim? Quanto sentido ele faz para mim? Porque se ele não faz um sentido total para a minha vida, eu não vou ter ousadia para apresentá-lo. Sim, é verdade. Não vai ter como eu apresentá-lo de maneira ousada se não houver o poder do Espírito. Então, se ele não faz sentido hoje para mim, não haverá um mover do Espírito para que eu consiga falar melhor sobre ele, né? O Evangelho, inclusive, eu coloco ele até da seguinte maneira. Imagina que nós estamos em um barco, no meio de uma tempestade, o barco está furado, um navio vai afundar, todos nós sabemos. E alguém encontra um bote que pode salvar as pessoas que estão ali dentro. O bote está ali atrás. O que você faria? Você entraria no bote, ficaria quieto, deixaria o navio sumir, afundar e você no bote não ir embora? Ou será que você ama as pessoas que estão dentro do barco, ou pelo menos tem a noção de que elas precisam ser salvas? Uhum. Para mim é justamente isso. O Evangelho é a melhor notícia que existe. É um bote salva-vidas no meio de um mundo que vai naufragar. Uhum. Então, como nós podemos nos manter calados? Como que não podemos buscar e testemunhar e tentar salvar as pessoas que estão ali condenadas à destruição no mesmo lugar onde você estava e deixar que elas pereçam sem conhecer o meio de salvação? Então, se o Evangelho Isso não revela faz... uma ingratidão, né? Exato. Um Ou é descaso. ingratidão, ou o Evangelho realmente ainda não fez sentido para nós. Exatamente. Ainda não entendemos, não captamos a grandiosidade do plano da salvação, né? Sem isso, nós então vamos ser realmente, como o pastor disse, egoístas e incapazes de pregar a mensagem. Então, embora nem todos sejamos realmente pregadores natos, isso é um fato, a lição até traz isso, né? Tem pessoas que vão dizer, meu negócio não é falar, não sou de pregar. Uhum. Ok, mas é por isso que existe como testemunhar em qualquer lugar onde você esteja, com qualquer pessoa que você esteja. O Evangelho não é sobre subir num púlpito e pregar. Esse aí, na verdade, é uma das, e eu nem diria que é das mais importantes maneiras de se pregar o Evangelho. Uhum. Porque você sobe no púlpito para pregar para pessoas convertidas. Exatamente. Mas isso não é um testemunho em si, isso é um né? ensinamento para os crentes, mas o testemunho acontece com você lá no seu trabalho, com a pessoa que está do seu lado. Uhum. O testemunho acontece com você, com aquela pessoa que sempre vai na sua casa, ou que você sempre encontra na cidade. Exato. Ou na roça, seja onde você estiver. É aí que está o testemunho, na sua maneira de atuar, como você vai agir para com aquela pessoa e quais palavras você vai dizer. É nisso que você vai demonstrar a sua preocupação, não se preocupando muito em se preparar para subir num púlpito, né? Como nós dissemos, o Evangelho deve ser pregado por todos nós em todas as situações. Sim. E olha, o testemunho deve começar dentro de casa. Nós seremos avaliados a sinceridade da nossa profissão de fé, do nosso cristianismo, pela religião do lar. Então, muitas vezes damos um testemunho para os de fora, como um bom cristão, mas somos irados ou iracundos dentro de casa, maltratamos a esposa, ou a esposa desrespeita o marido não ama a mulher, é o descaso em relação aos próprios filhos, é aquela família toda indisciplinada, desorganizada. O testemunho deve começar dentro de casa. Eu costumo dizer que a melhor pessoa para falar se eu sou um genuíno cristão ou não é a minha esposa. Ou poderia falar a respeito da minha esposa é o marido. Sim. Ou os próprios filhos, né? Que tipo de cristianismo você tem vivido dentro da sua casa? Porque muitas vezes nos preocupamos com os de fora e estamos negligenciando os de dentro. A esposa está morrendo,
os filhos estão morrendo, o marido está morrendo e queremos sair dando estudo bíblico. Eu não estou falando que não é para dar estudo bíblico, mas às vezes a gente negligencia Jerusalém. Começa com Jerusalém, começa vivendo o evangelho dentro da sua casa, e eu falo isso para mim também. Eu estou também recebendo este conselho, né? Nós precisamos viver o evangelho dentro de casa. Moço, eu gostaria de fazer um comentário um pouco mais extenso, em 2 momentos, mas você pode me cortar a qualquer momento, tá? O primeiro comentário seria sobre o texto que nós acabamos de ler, porque o verso 18 ele é muito significativo. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, ou foi-me dado todo o domínio sobre os principados e potestades. O domínio que foi dado a Adão por Deus, que foi roubado ou foi como usurpador, Satanás como usurpador tirou este domínio de Adão, foi resgatado pelo segundo Adão, Jesus Cristo. Então agora o representante da humanidade não é mais o diabo, assim como aparece lá em Jó, né? Ele como representante do planeta Terra, não. O nosso representante é o nosso Senhor e Salvador. A exaltação de Cristo é a exaltação da humanidade, porque ele elevou a humanidade até o mais alto céu. E nós temos que ter isso em mente porque o ato de testemunhar deve ter isto como fundamento. A vitória de Cristo, a conquista de Cristo, Cristo triunfando sobre os principados e potestades na cruz do Calvário. Essa deve ser a nossa mentalidade. Então, o evangelho é dele, o plano da redenção é dele, nós somos dele, a mensagem é dele. Baseados em todo este poder e autoridade, devemos ir e pregar o evangelho. A chave que Adão entregou para Satanás, Jesus a conquistou novamente. E o versículo 19, eu poderia ler uma melhor tradução, ao invés de ide como imperativo, poderia ser um indo. Isso traz um sentido mais de movimento, né? Nós estamos aqui na zona rural, mas nem precisaria estar para saber disso, mas a gente tem aqui muitos rios, cachoeiras, e quando a gente vê uma água estagnada, não em movimento, como que ela está, Mose? Geralmente está em deterioração. Ela tem um mau feia. cheiro, ela tem um aspecto assim meio asqueroso, é uma água que não é bebível, não é uma água potável. Então a vida espiritual que está estagnada, que não está em movimento, no indo, ou seja, sempre vá, continue indo, dia após dia vá. Não deixe de testemunhar na tua casa, no teu bairro, no teu trabalho. Continue indo. Até quando? Até o fim. Não é algo que você vai começar a fazer. Exato. É algo que você deve continuamente fazer. Você começou e sempre deve fazer sem parar. É neste sentido, assim como um rio tem uma água que flui, assim deve ser a nossa vida espiritual também. E qual que é o foco? Qual que é a missão que foi dada para nós como adventistas do sétimo dia? Foi uma ordem dada por Jesus, mas qual que é? Diz a lição. É fazer discípulos. Fazer discípulo não é só dar estudo bíblico. Fazer discípulo é ensine a pessoa a orar, a comer, a se vestir, a educar os filhos, o casamento de uma forma prática. Você tem que ensinar a pessoa a ser cristã de uma maneira prática mesmo, concreta. Sim, que diz, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Exato. Então, não é só falar sobre a morte e ressurreição de Cristo, né? É ensinar ela as coisas que ele mandou. Exatamente. Então, de uma forma especialmente prática. E aqui neste sentido é muito importante, porque o fazer discípulo é o método de Cristo. Nós temos aquele método mais evangelístico, eu vou lá, faço uma série de conferências, 300 vêm, ou 200, 100, mas o crescimento exponencial, o que é o crescimento exponencial? Esse ano eu conquisto Moses, 2, 1 virou 2. Ano que vem nós 2 conquistamos mais 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 200, 2056. Em 33 anos, faça esse cálculo, em 33 anos, se eu não me engano, mais de 8 bilhões de pessoas são alcançadas. Uau. Em 33 anos. Ou seja, às vezes a gente olha para números expressivos pontuais e o método de fazer discípulo a gente fala, isso daí não traz muito resultado não, né? Mas na verdade, a longo prazo, o método evangelístico ele fica aqui e o método de fazer discípulo, ele tem um crescimento, uma curva que dispara e não tem mais como alcançar. É algo assim que a gente fala, mas como que em uma geração Jesus pode voltar? Ora, 33 anos é menos do que 40, na verdade? Com certeza. Então, se cada cristão se comprometer, ano após ano, de fazer um discípulo, uma criança, uma mulher, um homem, nós estaremos cumprindo esta grande comissão.
levando esta pessoa a uma maturidade para fazer outro discípulo. É aí que se completa o ciclo do discipulado. Eu discipulo alguém e conduzo essa pessoa a uma maturidade para que ela consiga fazer outro discípulo. Para finalizar o comentário deste texto, nós temos uma promessa. Lê para nós novamente o verso 20, moço, por favor. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Nós muitas vezes tiramos esta promessa do contexto. Qual que é o contexto? A grande comissão. Nós só podemos esperar a presença de Cristo todos os dias na nossa vida se estivermos cumprindo a grande comissão. Então, onde Jesus está? Jesus está na rua pregando o evangelho. Jesus está nos hospitais, nas prisões, nos orfanatos, nos asilos. Ele está na casa das pessoas. Se eu não estou onde Jesus está, como que eu poderei rogar o cumprimento desta promessa sobre a minha vida? Esta promessa ela é condicional. Condicional ao quê? Ao cumprimento da grande comissão. Pense nisso. Muitas vezes a gente se sente distante de Jesus porque, na verdade, nós não estamos onde Jesus está. Onde Jesus está? Até hoje, pelo Espírito, pelos anjos, levando a mensagem da salvação para as pessoas. Se eu não estou onde Ele está, não é porque Ele não está comigo, é porque eu não estou com Ele. Acho que a gente tem que começar a inverter um pouco esse raciocínio. E o segundo comentário, por fim, é a respeito desse ponto. Eu não consigo, testemunhar não é para mim e tal. E aqui eu lembrei da história dos dois endemoniados de Gadara. Eles foram libertos por Jesus, tem toda aquela história em Marcos capítulo 5, e Jesus e os discípulos são expulsos, os dois agora ex-endemoniados querem seguir a Jesus, mas Jesus tinha um chamado maior para eles. Quanto tempo eles ficaram aos pés de Jesus? Poucas horas? Provavelmente. Eles aprenderam de crença e doutrina. O que eles iam testemunhar agora? Jesus falou, olha, eu sei que vocês se sentem seguros na minha presença, mas eu quero que vocês estejam mais ainda na minha presença do que andando comigo. Vocês entendem o quão paradoxal é isso? Eu tenho algo maior para vocês. Vão e falem tudo que o Senhor fez na vida de vocês. Sabe qual que foi o resultado, moço? Eles foram pregar o evangelho. O que o Senhor tinha feito na vida deles. Eles eram terríveis naquela região. Quem fez isso na sua vida? Jesus. Mas fala um pouco mais. Olha, eu só sei que Jesus me libertou, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é maravilhoso. Mas quem que é Jesus? Quem que é Jesus? E eles foram pregando nas 10 cidades, Decápolis. O que aconteceu depois? Jesus retorna para aquela região posteriormente, milhares de pessoas estão esperando Jesus, e é ali que Ele faz a segunda multiplicação de pães e peixes. Ou seja, esses dois, agora ex-endemoniados, filhos de Deus, apenas falando aquilo que o Senhor tinha feito na vida deles, preparou milhares de pessoas para se encontrarem com o Senhor. E você acha que você não pode testemunhar também? E aqui eu finalizo lendo este texto do Desejar a Todas as Nações que fala desses endemoniados. Olha só. Ali estava para eles uma obra a realizar. Ir para um lar pagão e contar as bênçãos que haviam recebido de Jesus. Foi-lhes duro separar-se do Salvador. Grandes dificuldades os rodeariam, por certo, no convívio com seus patrícios pagãos, e seu longo isolamento da sociedade parecia torná-los inaptos para a obra que ele lhes indicara. Mas assim que Jesus lhes apontou o dever, prontificaram-se a cumpri-lo. Não somente a sua casa e aos vizinhos falaram acerca de Jesus, mas foram através de Decápolis, declarando por toda parte seu poder de salvar e descrevendo como os libertara dos demônios. Assim fazendo, era maior a bênção que recebiam do que se, para seu próprio benefício, apenas houvessem permanecido em sua presença. É em trabalhar para difundir as boas novas de salvação que somos levados para perto do Salvador. É a promessa de Mateus 28. E termina a citação dizendo: como testemunhas de Cristo, cumpre-nos dizer o que sabemos, o que nós mesmos temos visto e ouvido e sentido. Se estivemos a seguir a Jesus passo a passo, havemos de ter qualquer coisa bem positiva a contar acerca da maneira por que nos tem conduzido. Podemos dizer como lhe temos provado as promessas e as achado fiéis. Podemos dar testemunho do que temos conhecido da graça de Cristo. É esse o testemunho que o nosso Senhor pede de nós e por falta do qual está o mundo a perecer. Página 236 do Desejar a Todas as Nações. Então, é isso, né? Eu falei demais já, moço, por favor. Não, mas é interessante. Tem aqui outros textos da lição de domingo interessantes. Paralelo
para nós nisso aí, né? Porque Jesus, na época que ele estava ali na região, ele foi rejeitado pelas pessoas da região. Então eles literalmente foram onde nem Jesus podia ir naquele momento. Jesus falou, olha, eles não querem que eu fique, mas vocês vão lá. Aham. E eles foram e fizeram o trabalho que Jesus gostaria de ter feito. Imagina Exato. só que bênção. E assim é conosco hoje, porque nós sabemos, pelo próprio Espírito de profecia, que Jesus hoje, ele não usa a sua onipresença. Ele confiou a nós também ir em lugares onde ele não pode estar pessoalmente. Nesse sentido, a nossa obra seria maior de amplitude do que a dele, Exatamente. né? Ele fala isso lá em João 14. Então, realmente é Aham. muito grande isso, né? Muito importante nós termos em mente o quanto que Deus se dispôs a precisar de nós. Porque Deus, ele não precisa do ser humano para fazer as coisas. Ele não precisa, por exemplo, dos nossos dízimos e ofertas. Deus precisa do nosso dinheiro? Não. Não. Mas ele submeteu a sua obra a precisar de nós. Olha só que coisa Por nós. grandiosa. Por nós mesmos. Por quê? Para que nós Uhum. possamos exercitar o espírito necessário para morar com ele. Ninguém que não tenha desejo de salvar, ninguém que não tenha desejo de dar e ajudar, vai estar nas mansões celestiais. Exatamente. Nenhum mesquinho vai estar lá, seja de atitude, de palavras, de recursos, De tempo, de tempo. dedicação. Tudo aquilo que nós temos foi dado para dar, né? Amém. Tem aqui a segunda pergunta a respeito de como era o testemunho da Igreja Apostólica. Eu acho que é interessante, né? Porque nós temos aqui uma ênfase daquilo que nos dá o poder para testemunharmos. Sim. Uhum. Como eu disse aqui no começo, né? A pregação deles foi diferenciada da maioria das pregações que existe hoje, porque foi ousada com o poder. Qual o poder? O poder do Espírito. Amém. Não era um poder humano. E eu acho que é muito interessante olhar também para a maneira como Jesus pregava e notar como as pessoas viam isso. Porque elas ouviam os fariseus ensinavam coisas, mas aí em algum momento alguém diz: e Jesus, quem é este homem? Eles perguntam, porque ele falava como quem tinha autoridade. Aham. Ou seja, falar todo mundo fala, falar com autoridade só quem tem o Espírito Santo. É verdade. E foi isso que aconteceu aqui, por isso que houve um batismo de 3.000 pessoas de uma vez. Aham. E a partir dali também a mensagem se espalhou de uma maneira espetacular. Por quê? Porque deixaram que o Espírito Santo agisse de maneira intensa em cada um deles. Né? Exato. Então nós temos que, pela comunhão com Deus, oração, estudo da palavra, recebermos o batismo diário do Espírito. Quantas vezes no sair para o dia a dia, nós usamos os textos que meditamos ou até o hino que cantamos no nosso culto para abençoar as pessoas. Nós recebemos aquele maná, né, diariamente para compartilharmos o pão da vida com as pessoas. E lá em Atos, nenhum milagre foi operado, nenhum testemunho dado, nada foi feito. Eles se entregaram em oração, estiveram unidos em oração, tendo tudo em comum, deixando de lado as diferenças, as disputas, se uniram e reconheceram a fraqueza deles. Senhor, nós temos um mundo a alcançar, mas olha só quem somos. Nós nem sabemos falar o nosso idioma direito. Nós somos ignorantes, nós somos pequeninos, fracos, mas nós anelamos levar a sua mensagem. Transbordando do coração deles estava o levar Jesus para as pessoas. Então eles ficaram em oração. Jesus cumpre a promessa, o Pai cumpre a promessa, derrama seu Espírito sobre a igreja e daí começa atos do Espírito Santo, né? Uhum. Testemunhos, milagres, operações tremendas do Espírito de Deus, e não será diferente no término do Evangelho. Se foi assim no início, será muito mais poderoso na finalização da obra da pregação do Evangelho. Amém. Amém. Segunda-feira, sem imposição, mas com poder. Posso chegar em você, moço? Abrir tua cabeça e toma a Bíblia e te forçar tua consciência, pegar no teu colarinho, vai entrar no céu. É assim que a gente prega o Evangelho. Por mais que muitas vezes dá vontade de dar umas bibliadas na cabeça de um, né? Para entrar a palavra na cabeça, né? As pessoas tão teimosas, todos nós, né? Muitas vezes pescoço duro, né? Uma cerviz dura. Mas qual que é a forma correta de nós pregarmos o Evangelho? Não pode ser por imposição, mas de que forma tem que ser então? Sim, isso é muito importante, pastor. Nós, primeiro, buscarmos entender qual era o sentimento de Jesus para com as pessoas. Porque Jesus foi manso, foi suave, foi duro algumas vezes, mas em todas essas vezes era claro o seu sentimento. É verdade. Qual o nosso problema hoje? Muitas pessoas querem ter a dureza que Jesus teve em certos momentos, mas não fica claro qual é o seu sentimento. É verdade, moço. Isso é uma coisa interessante. Quando Jesus repreendia, ele tinha lágrimas nos olhos e as pessoas percebiam. Agora,
hoje em dia, muitas pessoas não tomam esse sentimento. E agora, olhando não somente para o sentimento de Jesus, mas para o próprio sentimento humano. Às vezes nós temos tanta certeza que estamos com a verdade, certamente, se nós cremos em Jesus e naquilo que nós temos dito aqui, nós realmente estamos com a verdade em nossas mãos. Mas tem verdades que nós ainda não percebemos sobre nós mesmos, por exemplo. E a pergunta é, se alguém chegasse do mesmo jeito que você está tentando apresentar o evangelho para outra pessoa e mostrasse a sua dificuldade hoje, você que acha que é cristão e que não tem nenhum problema na sua vida, você acha que você aceitaria ou rejeitaria? Isso é algo importante. Porque nós estamos falando aqui, eu estou supondo primeiramente que existem as pessoas que não vão ter o senso e o tato necessário para apresentar a mensagem. Essas pessoas, elas muitas vezes vão ter defeitos e dificuldades que vão ter dificuldade em receber também repreensão. Agora, com isso eu não estou dizendo que não é urgente a mensagem, que nós não temos realmente que trabalhar. A questão é buscar o sentimento correto. Nós não pregamos a mensagem com ira. Nós não pregamos a mensagem com ira, nós pregamos com amor e esse amor vai nos fazer nos sacrificar, vai nos fazer falar de maneira veemente muitas vezes, mas nunca deve soar que nós estamos impondo o evangelho para alguém. É verdade. Aí que está o negócio. O evangelho não funciona com imposição, porque ele está baseado num princípio universal do reino de Deus, que é qual? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio é tão importante que na nova terra vai existir a árvore da vida. Por quê? Porque mesmo depois da nova terra, mesmo depois da eliminação do pecado, nós não teremos imortalidade inerente. Nós deveremos escolher viver. Imagina. É verdade. Então, se até depois do pecado Deus vai nos dar a opção de viver ou morrer, hoje nós também devemos apresentar claramente a mensagem, deixar claro o resultado de não escolher, de escolher, mas entender que as decisões são individuais. E então, eu diria que o caminho seria esse. Primeiro, buscar entender a disposição que Jesus tinha para com as pessoas e a maneira pela qual ele trabalhava. Então isso vai nos dar amor e empatia. Ao mesmo tempo nós vamos ter respeito pelo livre-arbítrio. E quando nós tivermos isso realmente, nós vamos ficar muito tristes por quem rejeita e muito felizes por quem aceita, assim como acontece com o céu. Porque realmente a tristeza, muitas pessoas condenam quem rejeita como se estivessem realmente com a autoridade de mandá-la para o inferno porque está rejeitando a mensagem. Mas o nosso sentimento quando alguém rejeita deve ser um sentimento de tristeza para uma alma que está se perdendo. É verdade. Então, eu diria que é muito importante nós entendermos a motivação de Cristo. Olhem só o texto que está aqui na lição. Não faz parte da missão de Cristo obrigar as pessoas a recebê-lo. Satanás e pessoas movidas por seu espírito é que buscam forçar a consciência. Olha só, durante a Idade Média, o que mais aconteceu? O cristianismo sendo obrigado, forçado, enfiado dentro da cabeça das pessoas através de tortura. Isso é o espírito do anticristo. O anticristo usa o cristianismo para deturpar o caráter de Deus. Não há maior evidência de que possuímos o espírito, ou seja, o caráter de Satanás, do que a disposição de causar dano aos que não valorizam nossa obra ou agem contrariamente às nossas ideias. Esse texto eu achei muito forte. Então, aqui está o espírito do anticristo. Lembrem-se, nós podemos ser o anticristo enquanto pregamos a mensagem, dependendo de qual espírito nós manifestamos. Então, busquemos o espírito de Cristo para com aqueles que perecem. É verdade. E ainda os conselhos de Cristo permanecem firmes como a rocha, né? Não darmos pérolas aos porcos, ou seja, pérola é algo preciosíssimo e os porcos são aqueles que não fazem distinção, não têm noção de valor. Mínimo interesse. Não tem o mínimo interesse, ou seja, vai tratar a pérola como se fosse lavagem. Então, se você foi apresentar o evangelho para alguma pessoa que se mostrou resistente, lembre-se, o seu testemunho pessoal tem mais poder do que as suas palavras. E a lição comenta, né? O testemunho pessoal terá maior peso, especialmente nos primeiros contatos. Então, se você tentou apresentar verbalmente falando e a pessoa se tornou resistente, não debata. Deus, ele não chamou advogados, ele é o advogado. Jesus é o advogado, ele chamou testemunhas. E a palavra testemunha, ela vem do grego mártir. É aquele que está disposto a morrer por Jesus. É aquele que está disposto a sacrificar a sua vida. A palavra em grego mártir é traduzida como testemunho. Então não é só testemunhar aquilo que você viu, ouviu, quem sabe tocou, no sentido assim, palpou, né? Como diz João lá em 1 João, aquilo que os nossos
olhos viram, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós tocamos, eles tocaram em Cristo. É disso que estamos testemunhando. Mas testemunho pela sua vida. Se as pessoas não querem ouvir as suas palavras, o seu testemunho será um grito aos ouvidos dela. E ela verá o contraste entre a verdade e a mentira através da sua vida. Então fuja de debates, né? O debate, ele é para inflar egos. Então, no debate, quando um cristão ganha um debate, perdeu-se uma alma. A gente pensa que ganhei o debate, tá? Mas você perdeu uma alma. Não debata. Você está apresentando, a pessoa está aberta? Fale. Ela não quer? Silencie. Você é o carteiro. Eu nunca vi um carteiro discutir com uma pessoa o conteúdo da carta que ele entregou. Ah, não, mas aqui fulano e o carteiro lá. Não, mas era para... Eu nunca vi isso na minha vida. O carteiro foi lá, entregou a carta e foi embora. O que está escrito lá, se a pessoa vai receber ou não, é entre ela e Deus. Não se mete, não é o seu papel. Então é a consciência dela, é a vida dela. Os cristãos não forçam consciência. Nós temos que ser levados sempre por amor. Eu fui uma pessoa, no meu passado, Mons, confessando aqui diante de milhares de pessoas agora, eu fui uma pessoa inclinada ao debate. E amava o debate, porque na verdade é o egoísmo. É o eu, né, querendo ser ali entronizado. Mas o eu precisa morrer. E Jesus precisa ser exaltado. Então, testemunhe através da sua vida. Isso é uma coisa muito, muito importante. Diz aqui a lição: o amor e a compaixão de Jesus pela humanidade impulsionavam seu ministério. Igualmente, o amor de Deus em nós deve nos constranger a sentir o peso de conduzir pessoas a Ele. 2 Coríntios 5,14 diz: o amor de Cristo me constrange. Então, por amor a Jesus, nós devemos levar o Evangelho e jamais forçar alguém a seguir a Jesus. Nem mesmo filho, nem mesmo esposa, nem mesmo marido. Mas a gente quer enfiar na cabeça, mas não é assim que funciona. Então a gente tem que seguir o caminho apontado pelo nosso Senhor e Salvador. Tem mais algum comentário de segunda? Podemos avançar? Terça-feira, como falar de Jesus? Então aqui tem alguns métodos, né? A lição apresenta 7 tópicos de como falar. Deus tem chamado cada crente a cooperar com Ele na missão de levar o Evangelho. Como eu disse, é uma grande responsabilidade, mas é um tremendo privilégio. E Deus não pediu isso, o Moses já comentou, porque Ele precisa. Na verdade, é porque nós precisamos. É porque levando o Evangelho, nós estamos também operando a nossa própria salvação. Não é salvação pelas obras, mas você será levado a morrer para o seu próprio eu, para o orgulho, a se dedicar mais no estudo da palavra, porque questionamentos serão levantados, questionamentos bem intencionados, né? Você vai ter que se dedicar à oração e todas essas coisas vão cooperando para o seu crescimento em Cristo. Então o testemunhar não é uma opção, é algo que tem que ser feito, mas de que forma? Por amor, já vimos. Agora, quais são os métodos empregados e ensinados pelo próprio Cristo para compartilharmos o Evangelho? Sim, aqui a lição de terça vai nos trazendo até alguns passos, né, para que nós possamos conquistar alguém para Deus, para o Evangelho. Só que a lição também nos recomenda ler 1 Pedro 3, 8 a 15, e dando uma lida lá rapidamente, vamos lá rapidamente ver, porque eu achei algo bem interessante na construção desses textos. Vamos lá. 1 Pedro 3, 8 a 15. Finalmente, sede todos de uma só mente, tendo compaixão uns dos outros. Amai como irmãos, sede compassivos, sede atenciosos. Então, olha só que coisas interessantes que está falando, né? Todas as características: compaixão, amor, compassivo é compaixão de novo, e atenciosos. Não retribuindo mal com mal, injúria por injúria, mas ao contrário, bênção. E ele vem trazendo várias coisas nesse sentido de como lidar com os outros. Depois ele diz, verso 10, porque aquele que deseja amar a vida, contemplar dias bons, que refreie sua língua do mal, e seus lábios para não falar maliciosamente. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Ele vem falando sempre de coisas que se relacionam aos outros. Então a minha língua, cuide da língua. Quem é afetado pela minha língua? Os outros. Cuida dos seus sentimentos. Quem é afetado pelos sentimentos? Os outros, pelo amor, pela compaixão e tudo isso. E aí ele vai avançando e ele diz assim no verso 15: porém, santificai ao Senhor em vossos corações
e estáis sempre preparados para responder a cada homem que pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Com mansidão e temor. Então é interessante ver o quê? Tudo que veio até aqui tem a ver com o nosso trato, com a nossa maneira de ser. O último ponto é que vem a questão da capacidade de argumentar para defender a fé. Muitas pessoas invertem isso aqui, né? Dedicam a maioria do tempo, a maioria dos esforços em defender e debater, e sobra apenas uma pequena fração para a gente pensar no amor, em como lidar com as pessoas. Mas os versos aqui nos mostraram, desde o verso 8, como lidar com outros. Como demonstrar um bom testemunho. O último passo do bom testemunho é demonstração verbal daquilo que você conhece da palavra de Deus. Então, dar a razão da fé com as palavras é o último passo. O testemunho visível deve ser alimentado mais e mais e mais. E é isso que a lição nos traz aqui. Ela nos mostra que mais importante é a relação que você consegue desenvolver com essa pessoa do que só você conseguir falar para ela aquilo que você tem em mente. Exato. Então nós temos aqui o primeiro passo do conhecimento, construção de uma amizade, mostrando que você é uma pessoa confiável, um cristão deve ser uma pessoa confiável. Depois nós vemos a atuação silenciosa, não é diretamente, você vai orar pela pessoa. Não é só você falar as palavras e deixar para ver o que vai acontecer, né? O Espírito Santo, muitas vezes, interessante isso aqui, Ellen White falando sobre a operação do Espírito Santo, fala que muitas pessoas se convertem e do nada todo mundo fica, nossa, como assim? Essa pessoa do nada se converteu, mas não existe conversão do nada. Exato. Não existe. O Espírito Santo ele atua durante muito tempo em várias pessoas e quando ela se converte, se você não participou em oração, você não vai saber como que foi aquilo. Mas quem estava orando sabe. Então é esse o segundo passo que ela traz aqui. Orar para que o Espírito atue, porque é assim que há conversão. Ninguém se converte porque ouviu. O ouvir, sim, é importante, mas é necessário que haja fé e tudo isso é inspirado pelo Espírito Santo. Exatamente. Então, a corrente que é lançada para tirar o pecador do lamaçal, ele tem vários elos. Exatamente. Então, pode ser que no momento daquela pessoa sair do lamaçal, você olhe só para um elo. Mas na verdade tem vários elos, exatamente. E isso só Deus pode sondar. E são pessoas que oraram, são pessoas que testemunharam, é a educação da infância delas, são N coisas, são N elos. Jesus estava atraindo aquela pessoa há anos e anos e anos e usando diversas formas para ir tirando aquela pessoa do lamaçal até sacá-la, né, de uma maneira assim total. Daquela condição de pecado. O Espírito trabalha longamente, né? Exato. Nós vemos aí. E um outro ponto, por favor. Só mostrando aqui, comentando um outro ponto, que aqui o terceiro passo que nos mostra, nos trazem o pensamento de que nós devemos encontrar maneiras naturais de falar das nossas experiências. Isso é importante. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, forçam na hora de contar sobre Jesus. Ou não pensam em como está a mente daquele que recebe. Muitas vezes nós pensamos que é só chegar e falar alguma coisa da Bíblia. Pode funcionar? Pode. Mas cada pessoa tem uma mentalidade. Se nós nos aproximamos e conhecemos, nós saberemos quais são as melhores maneiras, né? Nem sempre é só você chegar e falar como se você estivesse numa praça pública, né? Que ali é um tipo de evangelismo, e vai pregar em público. Esse tipo de evangelismo que está nos trazendo, que é mais efetivo, ele traz esses passos que nós vimos até aqui, e você vai buscar em Deus as melhores palavras. É uma oração constante enquanto você está conversando com as pessoas. Você constantemente está pedindo, Senhor, qual é a palavra que eu tenho para falar para essa pessoa? O verso inicial nos diz que o Senhor dá as palavras. Amém. E esse é o pensamento aqui também, né? Mas o pastor queria falar alguma coisa aqui? Sim, eu acho muito interessante, na verdade eu achei um tanto quanto curioso, a gravação dessa lição e a publicação dela sábado agora, porque nós estamos agora, quarta-feira, a lição será publicada no sábado. E nós, desde domingo, começamos o evangelismo com os alunos da escola missionária. Uma semana com os meninos e a próxima semana com as meninas. E no meio dessas 2 semanas de evangelismo, nós temos esta lição sendo gravada. Eu achei um tanto quanto significativo. E o porquê eu falo isso, né? Eu sou professor de evangelismo. E como que funciona? Nós alugamos uma casa em Piuí, que é uma cidade vizinha aqui de Capitólio. Nós vamos com os meninos e ficamos lá 24 horas. Durante 7 dias ficamos ali na campanha. E eles vão de casa em casa, orando com as pessoas, estudando a Bíblia, oferecendo produtos da indústria, livros da gráfica,
nós estamos evangelizando? Muitas pessoas dizem, ou até perguntam se nós evangelizamos. Sim, nós evangelizamos. Esse é o nosso papel também. Nós evangelizamos através do trabalho que fazemos aqui, então nós recebemos pessoas, treinamos essas pessoas e as enviamos, e o ponto é, a seara está madura. Não é a seara que está precisando amadurecer, nós precisamos de ceifeiros. Então nós estamos trabalhando em formar ceifeiros para colher a seara que está madura. E esse é o trabalho aqui da escola missionária. Então, nós ficamos ali concentrados, trabalhando com as pessoas. E nós tivemos uma história tão linda já essa semana que eu gostaria de compartilhar. Eu e um obreiro, faz uns 2, 3 anos, demos estudo bíblico para uma família aqui de Piuí que foi batizada, um casal de idosos. E eles foram batizados na igreja adventista, são dizimistas, são ofertantes, frequentam a igreja, normalmente na igreja aqui de Piuí. Nós encaminhamos essa pessoa para a igreja local. E num dos estudos participou a filha, e participava sempre o neto desse casal de senhores. O neto, depois de uns 10, 12 estudos, não quis mais participar, a filha participou só de um. Adivinha o que aconteceu essa semana? Uma das duplas dos meninos, visitando as casas, comércios, encontrou a filha desse casal, ela comprou um livro A Grande Controvérsia, indicou os pais para que eles visitassem e eles postaram no grupo que nós temos as fotos, né? Eu falei, eu conheço essas pessoas. E eu fiquei pensando, há quanto tempo Jesus quer trazer essa mulher, essa filha desse casal de idosos, né? E ela comprou um livro, O Grande Conflito, A Grande Controvérsia. Eu fiquei maravilhado, ou seja, Jesus não desiste de nós. E esse é o método, né? Como falar de Jesus? Nós temos que ir até as pessoas. Qual que era o método de Jesus? Jesus, ele não falava assim, ó, vem, segue-me. Mas quem que é o Senhor para eu te seguir? Jesus se misturava no meio das pessoas, ele supria as necessidades das pessoas, fazendo assim ele conquistava a confiança delas, então ele ia se relacionando com elas, ele ia até onde elas estavam, e daí ele falava, segue-me. Hoje a gente quer inverter as coisas, a gente chega para as pessoas e fala assim, ó, segue-me. Mas eu vou te seguir para onde? Quem é você? O que você crê? O que você faz? Estou passando fome, meu casamento está destruído, meu filho está perdido, eu estou desempregado, vou te seguir para onde? Mas é um louco aí me convidando, me chamando, mais uma ideia, mais uma filosofia. Então nós temos que seguir esse método, irmos até as pessoas estão. E ela estava lá, e nós fomos até lá, sendo a extensão, sendo os braços do bom pastor que está no céu, mas está aqui pelo Espírito. Nós abraçamos, Jesus usa os nossos braços para abraçar as pessoas. Ele, através de nós, está alcançando a ovelhinha que se desgarrou, porque ele está em nós pelo Espírito. Então a obra é dele, a obra está sendo realizada e nós temos que seguir de fato o método de Cristo. E eu peço até que você ore, sábado agora, domingo, né? Amanhã, vamos dizer assim, quando você estará assistindo, começará o evangelismo das meninas. Peço que vocês orem por esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso. O Moses aqui, como diretor da indústria, sabe o quão significativo é esse trabalho. E a gente nem pensa em vendas, porque esse não é o propósito. E eu falo para os alunos, amem as pessoas. Eu quero que vocês tenham um cheiro de ovelha, né? Eu quero que vocês vão no lar das pessoas e chorem com elas e deem palavras de edificação. E eles voltam com cada testemunho, Moses, é a coisa mais linda. Eles voltam assim com o rosto brilhando. Porque é aí, Jesus está ali, eles andaram com Jesus, e o rosto glorifica, é Moisés que ficou no monte, né? Ele não desceu do monte com o rosto glorificado, é assim que a gente tem o rosto glorificado. Quando a gente está lá no campo missionário, é aí que a gente vai ter experiências com Jesus. Amém. Então eu faço esse apelo, né? Se você está se sentindo aí meio fraco, vá para o campo missionário, vá pregar o evangelho. No teu bairro, na tua casa, você vai ver, a tua vida espiritual vai dar uma reviravolta. É algo impressionante mesmo. Só quis compartilhar esse testemunho porque é muito importante. Eu creio que encaixa totalmente com aquilo que nós estamos vendo, né? Realmente é Mateus 25. Quando nós tocamos aqueles que são representantes de Jesus hoje, nós pensamos às vezes que representantes de Jesus somos nós. Pode até ser. Mas Jesus também disse que ele é representado naqueles que precisam de ajuda. Exato. Então, realmente estar com Jesus é estar com essas pessoas. É muito lindo. Exatamente. Esse pensamento. Amém. Amém. Pastor, eu creio que até que Sim. podemos até avançar aqui. Vamos avançar, com certeza. E só um outro testemunho para a gente avançar para a lição de quarta. Num dos distritos que eu fui pastor, eu cheguei
e uma dupla missionária veio para mim e falou assim: pastor, a gente já concluiu o estudo bíblico com uma senhora e a gente faz o apelo para o batismo e ela não aceita. Eu fui visitar a senhora com essa dupla e fui fazendo as perguntas, desde o primeiro estudo: a senhora aceita? Aceito. A senhora aceita? Aceito. E foi pá, 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 pá. E a senhora quer ser batizada? Não. Mas por quê? Não, não quero, tal, tal. E a visita acabou e eu saí com a dupla, a gente estava andando na rua, veio assim: faça essa pergunta para eles. Quantas vezes vocês levaram essa senhora para a igreja? Pastor, nós nunca levamos ela para a igreja. Quantas vezes vocês levaram essa senhora para almoçar na casa de vocês? Nunca fizemos isso. Quantas vezes vocês almoçaram na casa dela? Nunca fizemos isso. Já passearam com ela? Não, nunca. Ou seja, eles iam lá, abriam a Bíblia, davam um estudo bíblico e iam embora. Isso é importante? Claro que é importante. Mas o relacionamento, o se importar com o ser humano, entende? É você entrar na vida da pessoa. Isso é fazer discípulo, não é só chegar lá, vamos estudar sobre o sábado, é maravilhoso, é importante, mas esteja lá com ela num sábado, chame ela num culto de pôr do sol na sua casa, esteja com ela, enfim, ela precisa ser inserida numa nova realidade, ela precisa se sentir amada, acolhida, fazendo parte agora de um novo círculo social. É uma nova história, como que ela vai agora sair do círculo que ela tem? Às vezes ela provavelmente tinha já outra denominação, outras amizades, e do nada ela vai para um lugar que ela não conhece ninguém, raras vezes acontece isso. Então o testemunhar não está relacionado apenas a pregar, falar, dar um estudo bíblico, mas o relacionamento ele é vital. Essas duas coisas são como a asa esquerda e direita do avião. Se você está lá a 10 mil metros de altura, Moses, e o piloto fala: Moses, qual asa você quer, a direita ou a esquerda? A gente vai ter que arrancar uma. Fala aí para mim, qual que é mais importante? Então não tem, as duas são importantes, e as duas devem ser levadas de uma maneira em conjunto, né? Esse é o método de Cristo, é assim como nós falamos de Jesus. Amém. Quarta-feira, um filho que se afastou. Vem contando aí a história de Efraim, né? Também aqui nós podemos pensar no filho pródigo. Enfim, nós temos aí o texto de Jeremias falando a respeito de Raquel. Vamos comentar um pouquinho mais sobre essas histórias e o que elas têm a ver com o testemunhar de Jesus. É interessante que o começo da lição já nos traz a comparação de tudo isso com um filho, literalmente um filho que se afastou, né? Apesar de ter sido criado em um lar cristão, ele se afastou. E eu acho que isso aqui também vai se aplicar de várias maneiras a um evangelismo familiar, porque realmente é muito diferente nós pregarmos para uma pessoa que não é da família e para alguém que é da família. Especialmente pessoas que se afastaram do evangelho. É interessante nós notarmos que a maneira como Deus atuou no passado com especialmente Efraim aqui, que não é uma pessoa, mas um povo, né? O povo do Israel, Reino do Norte, chamado aqui de Efraim, nos mostra como que deve ser o nosso trato também para com essas pessoas. Porque Deus estava continuamente convidando, sempre chamando, ele não desistiu nunca dessas Fazendo pessoas. promessas pelos profetas: trarei novamente essas tribos da dispersão. Exato. É interessante que mesmo quando Deus dava duras repreensões, né, livros de profetas falando coisas muito duras, só que no final tem um chamado como se sempre houvesse esperança. Então Deus falando: eu vou recolocá-los no lugar de onde os tirei, eles voltarão para mim e eu voltarei para eles. Sempre havia aberta essa grande possibilidade de salvação. Deus nunca, até o momento que eles mesmos fecharam as portas, Deus nunca desistiu desse povo. Por mais duro e rebelde que ele fosse, por mais que eles rejeitassem, enquanto houve graça, Deus esteve trabalhando com eles. E embora eles tenham abandonado a Deus por vontade própria, né? Porque eles foram abençoados com conhecimento de Deus, foram abençoados com bênçãos materiais também. Foi realmente um reino próspero em seu tempo. Sim, é verdade. Mas, infelizmente, se desviou do Senhor, né? E quantas vezes talvez essa não pode se tornar a nossa realidade também, não é? Eu creio que isso aqui até traz esperança para nós, se nós estamos nos sentindo afastados, se você está se sentindo que está longe de Deus por causa dos seus pecados, por causa de escolhas erradas. Satanás sempre vai querer nos fazer estar longe de Deus. Mas lembre-se que na mesma Bíblia que há condenação para o pecado, também há restauração para o pecador. É verdade. E há promessas de restauração. Então, na história de Efraim, nós podemos ver a misericórdia de Deus. Realmente, o que nós podemos fazer, né, é aproveitar a oportunidade do chamado de Deus para não termos o mesmo destino de Efraim.
porque infelizmente eles realmente rejeitaram e rejeitaram, foram chamados pelos profetas e rejeitaram. Eles não vão poder culpar a Deus pela sua ruína. Uhum. E que isso não seja a realidade de nenhum dos nossos também. Que, pelo contrário, que possamos orar, porque muitas vezes Deus vai restabelecê-los. Amém. E há testemunhos sobre isso, né? É verdade. Eu só queria destacar esse ponto que Deus ele não desiste de nós, né? Muitas vezes olhamos para algumas pessoas ao nosso redor e falamos, essa pessoa não tem mais esperança, Já era. né? Já era, parece que está tão corrompida, tão perdida. Mas muitas vezes são essas pessoas que Deus ele vai transformar e tornar a vida dessa pessoa um troféu em suas mãos. São tições tirados do fogo. A gente pode mencionar o próprio apóstolo Paulo. Quem um dia pensou que o maior perseguidor da igreja fosse se tornar o maior dos apóstolos? É uma coisa assim, uma obra-prima de Deus, né? Isso surpreendeu a todos, né? Porque, vamos lá, você imagina Anás se tornando seguidor de Jesus. Então, exatamente, Caifás, é um negócio esse era o assim. medo de Paulo. Paulo era dali que Paulo saiu. Exato. Entre aqueles homens, Ele era da entre os cúpula piores do daqueles Sinédrio, lá. exato, exatamente. Exatamente, ele recebeu carta do Sinédrio, ou seja, diretamente desses cabeças, líderes. desses líderes, né, dos sumos sacerdotes ali na ocasião, haviam 2 naquele contexto, né? Então, ele era o comissionado e se torna o maior dos apóstolos, nascido como em fora de tempo, mas se torna o maior de todos os apóstolos. Isso é tremendo. Então, Deus ele não olha aquilo que somos, ele olha aquilo que podemos nos tornar nele. Então Jesus nunca perde a esperança de resgatar aquela alma, de ver aquela alma redimida, transformada. Então imagina, aquela pessoa lá está no crack, né? O nóia, o cracudo mesmo. Você fala, não, isso aí está perdido. Mas eu tenho visto alguns vídeos tão interessantes com inteligência artificial da pessoa que vai mudando assim. Você já viu isso aí, irmão? Você já viu, você que está nos acompanhando? A pessoa tá lá toda viciada e o corpo dela vai transformando, o rosto dela, e uma hora ela tá na igreja louvando a Deus. É isso. Quantas histórias temos testemunhado? Então, não perca a fé, a esperança de alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Só existe um caso sem esperança no universo. Sabe que caso é esse? É o caso da pessoa que não quer. Da pessoa que está se afogando, Jesus já estendeu a mão, ela pode agarrar nas mãos de Jesus, mas ela fala, não quero. Então, nada mais pode ser feito pela pessoa, mas Jesus vai até o último respiro da pessoa ali pronto para agarrá-la. Uma vez eu escutei de um professor meu de teologia algo que eu nunca esqueci, moço, que Jesus, de uma maneira respeitosa, ele usou essa ilustração, ele é o grande leiloador. E como assim, né? No leilão, as pessoas estão lá dando os lances dela e muitas vezes elas fazem gestos discretos, né? Um balancinho no dedo, um gesto assim com a cabeça. E Jesus é aquele que está recebendo as ofertas, né? Nesse sentido da ilustração. No aspecto salvífico, é como se a pessoa lá no leito de morte e ela dá um último suspiro e ela aceita Jesus e faz assim, ó. Salvo. Esse é meu. Eu achei tão tremendo porque naquele último momento, se a pessoa se entregar verdadeiramente, a gente pode pensar até no próprio caso do ladrão da cruz, estarás comigo no paraíso, ponto final. Então é até o último momento, é até a vergonha extrema, é a morte de cruz, é até aquela cena grotesca. Até ali Jesus vai estar do lado da pessoa para salvá-la e redimi-la. Jesus é maravilhoso, ele não desiste de nós. Jesus fala, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores, são os doentes que precisam de médico, eu não vim condenar, eu vim salvar, quem condena é a lei, é Moisés. Se eu vim para condenar, o que vai sobrar de vocês? Nada, eu vim salvar vocês. Então Jesus ele é sempre presente para estender a mão e tirar as pessoas que estão no lamaçal do pecado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. E eu acho até que Quinta meio que continua nessa pegada, Sim, né? pode continuar. Porque muitas vezes quando nós vemos Eu os farei voltar ao título. Exato. Quando nós vemos a grande pecaminosidade do mundo, a frieza e o fanatismo na igreja, a fraqueza espiritual na família, às vezes até em nós mesmos, nós podemos até parar e pensar, nossa, será que quando Jesus voltar ele vai encontrar alguma coisa boa realmente na Terra? Será que é nesse tempo que vai se levantar os homens que estarão de pé quando ele voltar? Só que as palavras de Zacarias 10 que são trazidas aqui,
embora a Bíblia esteja cheia de condenações, como eu falei, para aqueles que não abandonarem o mau caminho, nos mostra o poder restaurador de Deus. Olha É só o verdade. que diz ali. Uhum. Inclusive, eu dei aula esses dias aqui para os alunos de... Dos profetas menores? Não, ainda não. Foi aula de FUFEC. Ah, sim. E eu fiz uma pergunta, e muitos deles erraram na resposta na prova. A pergunta era, qual é o argumento que os céticos não podem rejeitar sobre a veracidade da Bíblia? Eu coloquei a ordem, a unidade coesiva, são os argumentos científicos, os argumentos arqueológicos, e aí por último eu coloquei a vida de uma pessoa transformada. É isso aí. Vários erraram ali, porque realmente uma pessoa cética ela vai contestar tudo. Mas o que ela pode dizer sobre aquilo que alguém se torna? Alguém, como o pastor falou, está lá embaixo, lá naquele buraco, e depois ela está aqui em cima. Qual explicação científica para a pessoa querer sair de um vício cujo cérebro dela está preparado para ficar ali, não tem nada programado na mente dela para ela sair dali, ela está totalmente formatada para ficar ali mesmo. Totalmente imersa, né? Ali. Cientificamente, arqueologicamente, nada pode resolver esse problema. Do nada, a pessoa está diferente. Por quê? Exato. Essa que poder é a maior foi esse? prova do poder. E não tem como ela de Deus. negar, não, isso não aconteceu na tua vida. Como assim não aconteceu isso na minha vida? Quem provou fui eu, né? Isso era uma realidade. Então, né? não se contesta é algo com argumentos. empírico, né? Tipo assim, experimental ali mesmo. É a maior prova do poder de Deus. Não é você convencer de que o Mar Vermelho realmente abriu, que a lua realmente parou, o sol realmente parou quando Josué... Não. O maior testemunho é a vida de uma pessoa transformada. E olha só Louvado seja Deus. como o poder de Deus é demonstrado aqui. Zacarias 10, que a lição nos recomenda ler, né? 10, 1 a 12, mas não vamos ler tudo, certamente. Porém, no verso 6 está escrito assim: fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Quem é Judá e quem é José? São o reino do norte e o reino do sul, Israel por completo. Judá sul. E José aqui, seria Efraim. Uma referência. Efraim, filho de José, exatamente. né? Uma referência às tribos do norte. Eu os trarei novamente para estabelecê-los, porque tenho misericórdia deles. E serão como se eu não os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor seu Deus e os ouvirei. Amém. Olha só que bênção. Imagina nós podermos estar diante de Deus outra vez como se Ele nunca nos houvesse rejeitado. E com certeza o pecado causa separação entre nós e Deus. Isso é uma realidade. E nós sentimos isso muitas vezes. Mas o desejo de Deus sempre foi o mesmo. Embora nós possamos, Satanás possa sugerir na nossa mente, mas você já errou muitas vezes, não tem muito mais o que fazer. Você acha que ainda tem restauração? Nós estamos em Zacarias, o último livro do Antigo Testamento. Quantas vezes Deus falou coisas parecidas aqui anteriormente? Quantas vezes Deus falou, olha, se vocês se arrependerem vai acontecer isso e isso. Aí no final ele diz, mas eu chamarei, eles voltarão. Eu restaurarei, eles habitarão seguros. Olha só, quanto desejo será que Deus tem de nos salvar? Será que o seu pecado é maior do que o desejo de Deus de se salvar? Certamente não. Como o pastor disse, o que pode nos tirar do céu é o não exercitar nossa vontade para nele entrar. Exatamente, não é o pecado que nos tira, é a rejeição da graça. Daí sim o pecado tira, porque você vai ficar preso no pecado. Então, todos serão condenados, aqueles que forem, obviamente, eu estou falando de todos aqueles que forem condenados, é pela rejeição da graça, não pelo próprio pecado, porque senão, quem que seria salvo? E aí traz o texto, né, a lição de quinta, que está totalmente aí enfatizando seu comentário também. Nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que a de uma vida abnegada. O mais forte argumento em favor do evangelho, do ato de testemunhar, é um cristão que sabe amar e é amável. E eu quero ler aqui o último parágrafo também. Por meio do exemplo de uma vida coerente, de uma vida íntegra, que aponta para Cristo, aqueles que o rejeitaram enxergarão em nós algo que só pode vir de Deus, a paz que excede todo entendimento, o amor que não desiste e a esperança que crê contra toda a probabilidade. O amor de Deus por nós e pelos nossos amados não vacila. Podemos oferecer aos outros esse amor que recebemos todos os dias. De graça recebemos, de graça também ofereceremos. Vamos avançar então para sexta-feira, só alguns textos maravilhosos. Eu quero ler aqui um em destaque, que é o livro Evangelismo, página 248, que diz: aqueles que se estão mais ativamente empenhados em fazer com empenhada fidelidade sua obra de ganhar pessoas para Jesus Cristo
são os mais desenvolvidos em espiritualidade e devoção. A gente fala tanto aqui no canal, né, moços, de perfeição de caráter, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque tem um texto no Parábola de Jesus que Ellen White diz que a perfeição de caráter é alcançada quando fluir constantemente de nós o ardente desejo de salvação de almas. Então, muitas vezes a gente pensa que, perfeição de caráter porque eu deixei de comer isso. É importante a reforma de saúde para vivermos essa perfeição de caráter. Isso é importante, porque é impossível, negligenciando a reforma de saúde, viver essa perfeição de caráter. Mas, e perfeição de caráter, amar como Jesus ama, ser misericordioso como Ele é, e fluir constantemente de nós o desejo de salvarmos almas. Isso tem que estar assim latente na nossa vida, tem que ser transbordante. Se nós amamos a Jesus, nós amaremos o que Ele ama, e Ele ama salvar pecadores. É isso. Então isso que deve arder no nosso coração. Esse é o maior sinal de que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos iguais a Jesus e teremos os mesmos desejos, sonhos, a mesma vida de sacrifício de Jesus. 1 João 2,6, que diz? Aquele que diz que permanece em Cristo deve andar assim como ele andou, servindo, se sacrificando, amando, salvando. É assim que deve ser a nossa vida. E se você aceita viver essa vida, já tem vivido, coloca aí nos comentários: eu aceito, pastor, quero sair da zona de conforto, já tenho vivido e vou avançar mais ainda. E é assim que nós veremos Jesus voltando com poder e glória. Nos foi dado não apenas o privilégio de pregarmos sobre a vinda de Cristo, de crermos na vinda de Cristo, mas também de apressarmos a vinda de Cristo através da pregação do Evangelho. É o último sinal, Mateus 24, versículo 14. Amém. Amém. Considerações finais, moços, por favor. Bom. Tá muito boa a lição, né? Dá vontade de ficar falando mais. Eu me empolgo muito com essa temática, uma temática maravilhosa. A gente tem que enfatizá-la mais na igreja. Bom, realmente, como o pastor disse anteriormente, muitas vezes nós não crescemos espiritualmente porque falta esse pilar, falta esse pé no nosso tripé. Ellen White diz que muitos jovens nunca saem do ABC da vida espiritual porque não praticam essa obra. Então, o trabalhar por outros é a razão do cristão existir. É trabalhar por outros. E olha só isso aqui. A melhor maneira de se obter força para resistir ao mal é por meio de trabalho árduo. Amém. E que essa seja a realidade de cada um de nós. Amém. Amém. Muito obrigado, Mose, pela sua participação, excelentes comentários. Obrigado por você ter também nos acompanhado até aqui. Deixe aí nos comentários um testemunho de uma vida que foi transformada, de você ter sido um instrumento nas mãos de Deus para levar a esperança, ter testemunhado para alguém, e essa pessoa hoje está nos caminhos de Deus. Deixa para fortalecer a nossa fé, para testemunhar mais ainda, né? Quantas pessoas estão nos acompanhando aqui que precisam desses testemunhos? Deixa aqui escrito, isso é maravilhoso. Vamos finalizar com uma oração, feche seus olhos, sendo possível, vamos falar com Deus. Pai Santo e Eterno Deus, muito obrigado por nos tornar cooperadores teus. Todos aqueles, ó Pai, que nasceram como filhos do Senhor no reino dos céus, nascem como missionários. E rogamos que o Senhor nos torne estes missionários, na nossa casa, na nossa região, para onde o Senhor nos enviar. Que o Senhor nos dê diariamente o derramar do Teu Santo Espírito e intrepidez para proclamarmos e vivermos o Evangelho e a verdade para este tempo e proclamarmos as 3 mensagens angélicas. Nós queremos ver o nosso Senhor voltando com poder e glória e apresentar ao nosso Senhor e Salvador, nosso amado Mestre, almas que foram resgatadas através da nossa vida porque permitimos sermos usados por Ti. Graças te damos por tudo que Tu és e tens feito. É o que pedimos e oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Aqui finalizamos então mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a semana que vem, onde finalizaremos este trimestre que foi uma grande bênção. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana na presença de Deus, testemunhando do seu amado Mestre e Salvador Cristo Jesus. IAG, juntos avançaremos.